Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 12 do podcast De Galiano a Parolagem. Eu sou Eduardo Silva e agradeço aos amigos e às amigas que acompanham essa produção, que alcança agora uma dúzia de episódios. Vamos então partir de Galiano para a Parolagem. Sairemos do texto de Eduardo Galiano, que integra a obra do autor intitulada Futebol ao Sol e à Sombra. O texto é intitulado Pobre Mãezinha Querida. Após a leitura, seguiremos eu e o amigo Lenine com a nossa habitual parolagem. Pobre Mãezinha Querida. No final dos anos 60, o poeta Jorge Henrique Adon voltou ao Equador, depois de longa ausência. Nem bem chegou, cumpriu o ritual obrigatório da cidade de Quito. Foi ao estádio ver jogar o time do Aucas. Era uma partida importante e o estádio estava repleto. Antes do início, fez-se 1 minuto de silêncio pela mãe do juiz, morta na véspera. Todos se levantaram, todos calaram. Em seguida, um dirigente pronunciou um discurso destacando a atitude do esportista exemplar que ia apitar a partida, cumprindo com seu dever nas mais tristes circunstâncias. No meio do campo, cabisbaixo, o homem de preto recebeu o denso aplauso do público. Adon piscou, beliscou um braço. Não podia acreditar. Em que país estava? As coisas tinham mudado muito. Antes, as pessoas só se ocupavam do árbitro para gritar "Filho da puta!". E começou a partida. Aos 15 minutos, explodiu o estádio. Gol do Aucas. Mas o árbitro anulou o gol por impedimento. E imediatamente a multidão recordou a finada autora de seus dias. "Órfão da puta!", rugiram as arquibancadas. Iniciando mais uma parolagem, esta a de número 12. 12 parolagens. Lenine, meu camarada, 1 dúzia de parolagens, você aguenta? Aguentamos, tamo aí, né, cara? 1 dúzia vai ser muito mais, né, cara? Vai ser muito mais. Tomara que sim. Enquanto não nos derrubarem, a gente tá aí, jogando conversa para eu e você ouvir, eu acho, né? A audiência qualificada, tá bom. Tá valendo. Meu camarada, é o seguinte, cara. Eduardo Galiano, nesta crônica, nos conta aí um episódio envolvendo o juiz e homenagens que são feitas às mães dos juízes. E no caso, aí, como a mãe do personagem tinha falecido, cuidaram, ao invés de chamá-lo de filho da fruta, ficou órfão da fruta. Vamos fazer um exercício de lembrar aqui das homenagens que são feitas aos árbitros nos campos de futebol brasileiro. Cara, qual que é o canto aí que a gente normalmente escuta os árbitros serem xingados aqui? Tem o juiz, ladrão, porrada é solução. Esse se escuta bastante. Esse até nas Olimpíadas da escola a galera gritava. Corajoso. É verdade, cara. Só pra tu ver como o juiz é ruim em qualquer lugar, né? Um juiz de futebol, ele é ruim em até na pelada de colégio, ele é criticado, né? Xingado. Eu acho que a gente vai poder depois também fazer uma fala a favor, porque tomando ainda o futebol, cara, como referência, pra arbitrar uma partida não é nada fácil, né, cara? Não. Uma porrada de gente, um monte de coisa acontecendo, um monte de merda. Se não é as câmeras salvarem o cara e as câmeras também denunciarem o cara, né? Aí é um problema, sim, né? Derrubam tudo quanto é juiz também, as câmeras. Sim. Mas não, e assim, fala. Eu acho até por uma questão educacional, não sei, posso estar falando besteira, mas tu vê os campeonatos europeus, assim, o juiz é mais autoridade do que aqui, né? Esse negócio de ter jogador peitando o juiz aí, querendo bater, indo pra cima, um monte, é bem menor. Cara, é bem menor, né? Tem uma coisa que às vezes soa, que legal, dá uma motivada ali no você assistindo o jogo, aqueles
jogadores indo pra cima, forçando a barra. Mas se parar pra pensar mesmo, cara, que atitude escrota. Não vai levar a nada, não vai mudar porcaria nenhuma, vai ficar intimidando o cara, acha que o cara tá procurando fazer o trabalho dele. E fora o exemplo, né, que fica pra quem tá assistindo. Então, quer dizer que você pode peitar uma autoridade, quer dizer que você pode ficar... Essa é a melhor forma de discutir alguma coisa que esteja sendo feita errada por outro? Isso quando tem um erro, né? Porque muitas vezes não tem um erro. Sim, sim. Né? Quer dizer, muitas vezes tem, enfim, mas são várias as vezes que não tem. E aí a pessoa não tem razão, tá errado o jogador e ainda quer peitar, ainda quer ser mal educado, xingar, cuspir na cara. Eu fico pensando, cara, assim, no papel de professor. Muitas vezes eu sou uma espécie de árbitro dentro da sala de aula, posso estar avaliando errado algum lance da sala de aula, digamos assim. Pô, não cabe um aluno vir até mim e gritar, falar, tal como os jogadores às vezes fazem, né? Daí você faz essa referência ao futebol europeu, não, tem muita coisa errada lá também, né, cara? Demais, assim, sim, mas sim, eu sei o que você quis falar, assim, ó, essa referência aos jogos que são televisionados, as principais ligas, né, os principais jogos, que daí tem todo mundo olhando, a galera se cuida também, né? Os jogadores sabem que pode ter uma punição também, né? Sim. Mas, ó, eu lembrei só de um outro grito que é: ei, juiz, vai tomate cru? Ei, juiz, esse também está presente. Mas, isso é bem normal, isso é bem normal. A minha lembrança de estádio é sempre árbitro entrou em campo, começa a vaia. Sempre entra vaiado. Vaia. A menos que entra junto com o time, faz aquele, né, o time da casa, daí faz uma coisa. Mas se não, tá sendo vaiado, tá sendo xingado. Bandeirinha fica ali do lado escutando o jogo inteiro. Acertou o lance, é xingado. Errou, é xingado em dobro. Tá parado, tá correndo, tá sendo xingado. O tempo todo, cara. A galera não poupa, né? Sim, sim. Mas agora tu acha que com a chegada da mulherada no futebol aí, juízas, árbitras, tu acha que isso vai diminuir ou vai ser só um xingamento de outra forma? Se considerar nós, aqui, por exemplo, no Brasil, extremamente machista, piora, né? Galera grossa pra cacete, né? Nossa, sim. dá pena. Vai ser... Eles devem ter um treinamento muito forte assim de isolamento, de direcionamento acústico para... Você vê que hoje eles também usam fones, né? Tem a comunicação entre eles, mas claro, escuta o ambiente. Mas seria muito bom o cara conseguir isolar, não prestar atenção em nada que está acontecendo lá fora, porque... nossa, aqui, infelizmente, para a mulherada vai escutar, né, cara? Mas tu acha que isso daí é uma normativa, assim, é normal, já vem junto com o futebol e aí vai ser assim o resto da vida, ou tu acha que algum dia isso muda? Boa pergunta. Eu gosto de entender o futebol como um reflexo da sociedade, e a sociedade é um reflexo do futebol. É uma relação de via dupla, né? Mas o que a gente vê nas relações do futebol acontece na nossa sociedade, a gente observa isso, né? Então, quando tem o racismo no futebol, que a gente já discutiu aqui em episódios anteriores, a gente vai reconhecer diversas ações racistas presentes na sociedade. Machismo também, falta de respeito também. Então, a gente precisa transformar como um todo. É óbvio que vão ter comportamentos que às vezes vão ser tolerados ou vão ser um pouquinho mais tolerados dentro do futebol, dentro de uma arquibancada, mas que na rua não seriam. Digo, uma situação como xingar, gritar, falar algum palavrão. Cara, pensa assim, ó, se a qualquer coisa que acontecer na rua, errado, alguém esqueceu de dar seta e tá virando lá, ou uma velhinha foi atravessar a rua e ela foi exatamente quando o sinal estava aberto para os carros. Você descer do carro e xingar tal como alguém xinga um bandeirinha, né? Mas gritando mesmo assim no ouvido, vomitando ofensas, é muito desproporcional. No estádio é desproporcional também, mas acaba sendo, parece que é um pouquinho mais aceitável, assim, né? Mais tolerado, ainda que errado, ainda que possa ser transformado. Então, quando eu digo que um reflete o outro,
mas dentro das suas características também. Então, vai transformar a sociedade, significa transformar o comportamento nos estádios. Transformar o comportamento nos estádios também educa a sociedade a se transformar. Mas ainda não quer dizer que o comportamento vai ser igual nos dois espaços. Não, vai ter algumas diferenças. Né? Sim. Já ouviu falar aquela frase assim, ó? Árbitro bom, o árbitro é bom quando ele não aparece no jogo. Sim. Eu não sei se eu falei certo, mas quase sempre. O jogo é esse. E não se elogia árbitro antes do jogo acabar, né? É verdade, cara. Nunca. Não, ele tá indo muito bem. 10 minutos depois ele faz uma besteira que acaba com o jogo. E compromete campeonato, compromete carreiras. Ai, caramba. Espera o jogo acabar para elogiar. Ô, Lenin, você acha que o árbitro ele poderia ser ajudado pelos jogadores? Eu digo, ele seria ajudado se tivesse um comportamento, por exemplo, que já não deixasse de existir, que é aquele comportamento meio teatral, sabe? Não só quando sofre uma falta, que grita, que gira, que vira meme de tanto giro que dá no chão, gritando, mas aquele comportamento assim, ó, o próprio zagueiro chuta a bola pra fora e levanta. Nossa, sabe essa coisa assim? Porra. Uhum. Você lembra do caso do Rodrigo Caio no São Paulo? Como é que... Repete, que ele admitiu. O Rodrigo Caio, né? Parece que... Eu não lembro, mas ele... Era algum pênalti? Era alguma coisa em relação ao Jô, né? Em relação ao Jô que ele fala que não foi. Que o árbitro marca uma falta, mas ele diz que não foi. Eu não lembro muito bem. Mas ele é criticado a vida inteira por causa disso, cara. Um bom garoto. Não dá pra ser... Não dá pra ser... não dá pra ser muito honesto no futebol, não. Sei lá, eu acho que tem casos aí, eu já vi bastante vídeo de honestidade lá fora, principalmente lá fora, e o pessoal batendo palma, tudo, mas aqui, sei lá. Isso. Meu camarada, é o seguinte, velho, estamos nos estendendo aqui, eu acho que a gente precisa dar uma encerrada nessa parolagem, e a gente nem falou muito mal de juiz, não, né? Não, a gente não falou mal. Eles atrapalham bastante. Tadinhos, cara. Mas é um mal necessário, né? Tem que ter juiz. Não fala isso. Cara, mas assim, a gente brincou bastante, mas a dinâmica... Tu não acha que é um mal necessário, pô? Pô, a dinâmica do futebol, pensar num árbitro só lá... Agora, bom, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar. Você me fala um pouquinho a sua opinião aí sobre VAR, sobre o auxílio do vídeo. O que você acha, cara? Porque daí é um recurso aí tecnológico para tentar cobrir ou ampliar a possibilidade de administrar os lances do jogo dentro das regras, né? Eu acho que ainda está muito enrolado aqui no Brasil, ainda não foi bem aplicado, mas eu acho totalmente válido. Tirou dúvidas em bastante coisa, assim, ajudou bastante clube, assim, de ser prejudicado. E eu não estou falando só do meu, estou falando de do meu e do adversário. Para mim foi muito bom, cara. Só que assim, não se explicou ainda para os atletas, né? Não se explicou ainda como se funciona para os atletas. Porque tem atleta pedindo VAR em lance que não pode ter VAR, né? Tudo se quer VAR. VAR é para alguns lances, né, bem específicos. Então não é em qualquer lance que tu pode pedir VAR. Mas eu acho que foi muito bom. A tecnologia ajudando no esporte é muito bom. Tem muita coisa a ser discutida, os contratos, quem que está vendendo essa tecnologia, os protocolos, né, se funciona ou não, a quantidade de vezes, se para ou não para o jogo, mas assim, tem que ter, né, pela quantidade de dinheiro, pelo o esporte sendo televisionado, todo mundo querendo ver realmente o melhor time vencendo, não podendo ser os campeonatos definidos aí por erro de arbitragem, então eu acho que chegou, não tem como abrir mão dele, o que precisa realmente é ajustar muitas das coisas, né? Eu acho muitas vezes que os árbitros de vídeo são muito ruins, assim, na avaliação que estão fazendo. Ok, acertaram inúmeras vezes, mas são vários os casos em que a imagem mostra uma coisa e o cara continua insistindo em outra. Então, tem umas escolhas ainda meio estranhas, né?
Talvez por Sim. critérios diferentes, precisa fazer um direcionamento, um afinamento, né? Todo mundo passar a falar a mesma linguagem. Mas, cara, esse lance assim de VAR sempre me faz lembrar de outros esportes onde o uso da tecnologia é muito bem aplicado e criou-se até, né, no caso do tênis e do vôlei, cria até uma dinâmica de expectativa da plateia, né, do público, da plateia, do público em assistir o resultado da consulta ao VAR, né, ao árbitro de vídeo. E aí uma vez tava vendo com a Naomi, cara, um jogo de vôlei. E daí eu explicando, né? O VAR, o árbitro de vídeo. Daí ela pegou e soltou assim, ó. Tá, mas a gente tá vendo se na hora da cortada, se a bola bateu ou não no bloqueio antes de sair. Era esse o lance. Daí uma questão bem simples assim, tá? Ela pra mim, tá, mas não era mais fácil o cara que bloqueou ali dizer se bateu ou não nele? Ah, mas aí Naomi foi longe demais, né, Naomi? Pô, Naomi, aí, pelo amor de Deus, né, Naomi? Cara, Foi longe demais. em essência, Não, seria muito mais mas, simples. Mas mas aí tu até no. foi. Não, mas até no esporte, assim, de alto rendimento, aquela pancadaria, os caras usando esparadrapo no dedo, tem até um momento que nem vai perceber se tocou ou não. Né? Foge até às vezes um pouco disso também. Mas parando pra pensar num modo geral, seria muito mais fácil, né? Aí qualquer um poderia ser árbitro. Né? Porque na hora era só perguntar, e aí, bateu ou não bateu? Não, não bateu. Então tá bom. Então segue o Não, jogo. e talvez não precisaria ter árbitro. Porque se o cara entrou forte, aí ia ser o pediu parou, né? Ele entrou forte, aí o cara fala, porra, tu entrou forte, me machucou, aí o cara ia falar, não, machuquei mesmo, desculpa aí, foi mal, pega a bola. E aí é um nível de honestidade gigantesco que no futebol não tem, não. Não acontece. Eu até ia dizer assim, não, tá aí um modelo, você acabou de colocar um modelo que realmente funciona. É só ver pelas peladas como a ausência do árbitro funciona. Né? Nunca teve uma pancadaria, nunca teve um desentendimento, né? Falta de Nunca teve. honestidade, nunca teve isso no Não, nos esse aí não jogos. existe. Muito bem, cara. Eu acho que vamos ficando por aqui, Lenine. Obrigado aí por mais uma Tá paroagem, meu certo, amigo. Dudu. Um abração. Um abraço, Falou. cara. Valeu. Um abraço.